Boa noite, Brasil. Bom nascera para quem me acompanha aqui da Itália, às 9 horas da noite. Good afternoon para quem está aí na Flórida. Acredito na Flórida agora são 14 horas. Então eu gostaria de desejar a vocês todas, sejam todas bem-vindas. Hoje eu vou falar aqui com uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu conheço há muitos anos, tá? São, acredito que 35 anos mais ou menos. Ela vai trazer um pouco a história, como ela me conheceu, de quanto tempo aí a gente tem essa amizade, mas assim, trazer essa história linda de transformação através do método Aliança Próspera. E não vou me alongar muito aqui para que eu já traga especial no dia de hoje. Vamos ver aí, tá conectando. Aê! Ciao ragazza, come Ciao, stai? Bella. Bene, e tu? Sto bene? Siete poste? Sì, tutto a posto. Siete pronti? Sì, sì, iniziamo. Bellissimo, cominciamo adesso. Lilia, vamos lá então, ó, pegadinha, hein? As pessoas acharam que essa live hoje seria em italiano, hein? Olha, Ai, ai, mas na vamos próxima lá então. a gente pode fazer, né? Podemos aí, ó. A Lília, como diz, a Lília sabe mais italiano do que eu. Ela é mais italiana do que eu, Oh, né, Lília? ah, Quem tem sangue italiano, mas, enfim, né? Essa terra aí é maravilhosa, né? Mesmo não tendo sangue, ela conquista, é fácil adaptar, né? É fácil. é, é extraordinário. Eu acredito muito assim que aqui na Itália, você que morou aqui bastante tempo, né? Aqui na Itália é muito parecida com o Brasil, assim, em alguns aspectos, né? Eu falo em termos de, você vê as feirinhas, o Sim, jeito que as pessoas se comunicam, o jeito que as pessoas se encontram, é muito parecido, assim. é verdade. Aquela coisa assim do espontâneo, do natural, né? Isso é verdade. Mas, assim, uma coisa que não estender muito, né? Porque esse não é o objetivo da live, mas uma das coisas que mais me encantam na Itália é aquela coisa assim é tudo muito fácil, é tudo muito prático. A comida italiana ela é maravilhosa, mas uma comida de poucos ingredientes, né? Tipo, é muito assim parecida com a comida mineira no sentido que o importante é o tempero, é aquela questão de estar reunidos, né? Que a comida ela aproxima as pessoas. Então, assim, isso, nossa, é maravilhoso, né? É muito bom. E aqui, como diz, né? As pessoas acham que a Itália, fala assim, nossa, Itália, você lembra de pizza, você lembra de pasta, você lembra de gelato, mas não é só isso, né? Não, Aqui as pessoas não vivem é, todos os dias de primo piatto, secondo piatto e aquela não. tanto de comida. No dia a dia não É, é bem assim, né? é verdade. É uma culinária bem, assim, eu falo que é uma culinária que a gente come bem, mas não só bem na questão do sabor, mas também, né, é muito manjericão, muito tomate, é muito azeite, né, azeite de qualidade, que eu falo que os vinhos e os azeites aí você pode comprar do mais barato no supermercado, que tá tudo certo, porque não existe vinho ruim, não existe azeite ruim aí, né? Não. Então, e ainda mais nessa cidade que você escolheu para morar, que tem muito essa questão também da agricultura, né? Inserida assim, de uma forma bem natural no cotidiano das pessoas. Então, assim, nossa, é. Ai, vamos parar de falar, porque eu já tô com vontade de. Andiamo! Então vamos lá, minha amiga. Vamos começar aí introduzindo, né? Falando um pouco como que
você me conheceu, eu já dei aí uma palhinha, mas Bom, eu não me lembro bem como te conheci, mas eu lembro de uma família que foi morar na rua que eu morava e assim foi muito fácil a gente ficar, nós ficarmos amigos, né? Nossos pais, né? Eu lembro que ali onde nós morávamos, nossa família eram as mais próximas, né? Eram amigos mesmo, não eram só vizinhos. E nós duas éramos um grude, né, amiga? Porque nossa vida era muito difícil, era chegar da escola e colocar o biquíni, ir para a piscina, né? Tinha a vovó que levava o suquinho na piscina para a gente, e depois, mais tarde, vamos brincar de Barbie. Foi uma infância bem difícil, né? Eu falo com as pessoas que na minha infância eu era morena, ninguém acredita, porque eu só ficava no sol, né? Nós éramos bem queimadas. Mas, enfim, nossa amizade foi uma coisa muito preciosa, né? Eu acredito que seja de outras vidas, inclusive. E se não for de outras vidas, será para outras. Porque, assim, né? Dando essa introdução, né, para a gente começar, nós tivemos, né, amiga, ciclos separados, momentos separados, assim, você está vivendo um momento, eu outra, né, como, por exemplo, quando eu casei, quando eu tive filho, você estava em outro momento. Teve um momento que você foi morar na Irlanda, teve um momento que eu fui morar na Itália, mas a nossa amizade, ela nunca mudou, né? Nós tivemos a parte da infância, da adolescência, da juventude, muitas histórias. Também a gente enxugou muitas lágrimas uma das outras, a gente enfrentou pontos de família, problemas pessoais. E, assim, você é uma das pessoas mais especiais, uma pessoa, sim, minha irmã, né, minha matusquela, e, enfim, você é muito especial e a nossa amizade é algo muito precioso, né? com E eu acho certeza. que dá para as pessoas sentirem isso, né? E eu estava dizendo, né? Eu abri a live dizendo, eu até acho que eu cancelei essa parte, mas eu reabri a live de novo que estava demorando um pouquinho para entrar, mas eu estava falando a respeito, Lília, do quanto que eu sou muito grata assim a você e a todas as pessoas que têm feito o método Aliança Próspera, que têm entrado para poder passar por esse processo de transformação. E o fato de você ser uma pessoa amiga próxima, isso me deixa muito feliz, porque hoje a gente vê que todas as vezes que a gente se propõe a fazer algo diferente na nossa vida, é muito estranho, mas as pessoas mais próximas da gente, elas acabam não nos apoiando. É E eu verdade. achei muito bonito, porque aquele dia, né, quando eu estive aí no Brasil, ano passado, eu já ia falar alguns meses atrás, A gente está totalmente, perdendo noção do tempo, é. totalmente perdida, já fez um ano já. Então, naquele momento ali, quando a gente teve aquela conversa ali, que você vai contar pra gente, mas naquele momento você falou: não, eu quero. Como é que faz essa mudança? E isso me Foi. surpreendeu muito. Isso me deixou muito feliz, porque você é uma pessoa próxima, você é uma pessoa que me conhece há muito tempo e você confiou, você acreditou naquilo que eu estava te passando e se deu essa chance de fazer essa transformação na sua vida. Então, te dizer que eu me sinto muito feliz e muito grata pela sua confiança de ter passado por esse processo e hoje está aqui falando a respeito como é que foi, tá? Então, saiba Olha, disso. eu falo assim que até quando eu te indico para outras pessoas, quando eu falo de todo esse processo que aconteceu, e algumas pessoas também que estão próximas de mim até sentiram também, né? Esse processo, essa mudança. E no decorrer aqui da nossa conversa, a gente vai expondo aqui. Mas, dois pontos. Além desse amor, desse carinho de ter você como minha irmã, você não é só isso, porque eu acho que nós duas temos uma coisa em comum, que a gente sabe muito bem separar o profissional da amizade, né? Mas, no seu caso, o fato de ter, né,
olhado para esse momento, para poder ter confiado no seu trabalho, foi muito fácil. Por quê? Porque não era. Primeiro, a nossa conversa, eu vou contar como que aconteceu, foi totalmente informal, foi uma conversa de amigas, amigas se ajudando, amigas se olhando, amigas, né? Só que ao mesmo tempo, você, Carol, é uma pessoa que eu sempre admirei muito, além de tantas qualidades que você tem, você sempre foi uma pessoa muito determinada. Você é uma pessoa que você nunca entrou em um projeto para estudos ou qualquer coisa assim. Você nunca foi assim de entrar pela metade. Você sempre entrou 100%. Você sempre era assim, total nas suas entregas. E quando, né, você começou a me falar, quando veio até aquela parceria, primeiramente você teve uma parceria, né, e tal, em que você começou a falar sobre isso, depois, não, amiga, agora eu vou estudar, eu vou fazer, e você investiu muito nisso, não só dinheiro, mas muito tempo, muita dedicação. E eu te conheço, eu sei que tinha dias que, às vezes, a gente ficava muito tempo sem conversar, porque eu sei que a sua rotina era de 7 às 11, trabalhando, escrevendo livro, e assim, arruma um tempo aqui para sua amiga, mesmo porque quando a gente também ia conversar eram horas, né? Eram horas e nunca acabava, né? Tudo que a gente tinha para falar. Mas enfim, então assim, foi fácil, né? Esse lado, porque eu não fiz, que fique muito claro aqui para quem está assistindo, que eu fiz, né? Esse trabalho junto a você, que eu, né? Concluí esse método Aliança Próspera, não foi por nossa amizade. A nossa amizade foi, sim, como nós sempre nos abrimos uma para outra, conversávamos, mas naquele momento ali começou sim com uma conversa de amigas, mas dali em diante foi extremamente profissional, né? Foi. E eu falo que foi um divisor de águas, mesmo porque às vezes, sabe, eu vejo que a gente sabe o que tem que fazer, não é bem, sabe, o que tem que fazer. Sabe o que você tem que fazer, que você tem que mudar uma situação, que você tem que fazer algo. Mas você não sabe como fazer. E muitas vezes você não tem força, né? E eu estava passando por muitas coisas, né? Até uma questão que o pós-Covid, eu tive um sobrepeso, e até essa questão também da autoestima. Então, assim, você fica e você precisa assim da ajuda de um profissional, você precisa da ajuda de alguém que vai te olhar fora dessa caixa que você está inserida, e isso é muito importante, né? E, enfim, eu vou contar aqui, né, como que foi para as pessoas saberem. É, enfim, a Carol Então, assim, veio para o Brasil, só para contextualizar um pouquinho, como que você estava se sentindo naquele momento em que a gente se cruzou novamente ano passado? eu estava num momento bem assim, confuso, bem segura, bem assim, eu sentia falta de tempo para mim, eu sabia muitas vezes, por exemplo, eu quero mudar o ramo de trabalho, eu quero fazer tais, mas eu estava me sentindo assim, como se diz, presa. Como se seu pé estivesse preso ali, você não consegue sair do lugar, você não consegue fazer o que é preciso, o que é necessário, né? Eu estava nesse tempo. E aí, né, quando você veio para o casamento, a gente passou dias muito preciosos, né? Eu fui conhecer pessoalmente meu afilhado, e, enfim. E nossos maridos foi ótimo, porque eles, desde o primeiro encontro, eles se deram super bem, né? Se tornaram amigos, desenvolveram projetos e foi muito legal. E nesse tempo foi muito precioso, porque a Carol veio para o casamento, óbvio que eu ia ser a madrinha dela, óbvio, e teve a questão do casamento, preparativo, aquela coisa toda, mas nesse tempo que ela ficou aqui, a gente se aproximou de novo, a gente teve aqueles dias que eles vinham para cá e a gente fazia comida, a gente sentava para tomar vinho, conversava muito. E nesse momento, né, nessa intimidade, nessa convivência também deles estarem dentro da nossa casa, estarem junto a nós, também ela viu algumas coisas, né? E nesse momento, não mais com um olhar de amiga, mas uma terapeuta. Mas ao mesmo tempo, era uma pessoa com técnica, com conhecimento, com capacidade, mas sendo a minha amiga, né? E aí
também tinha outras questões que eu e a Carol, a gente trazia da nossa infância, né? Coisas mal resolvidas e que eu não sabia que aquilo ali estava justamente sendo uma barreira para as coisas que eu tanto almejava, né? Mudança. Além do profissional, também coisas relacionais, né? Coisas do meu relacionamento. E, enfim, e nesse contexto todo, teve o aniversário do Júnior, né? Um amigo em comum que nós temos. E eu e a Carol conversando, coisas nossas, nossa família. Nós fomos ao banheiro. E a Carol virou para mim e falou assim: Amiga, deixa eu te falar uma coisa. Tá na hora de você mudar isso aí, você não acha, não? Você vai ter que olhar para isso aí e vai ter que curar disso. Porque senão não vai acontecer nada. Sua vida vai continuar do jeito que tá, e eu sei que você pode mais, eu sei que você merece mais, e eu sei que você quer mais. Aí eu falei, mas como que eu faço isso, amiga? Aí ela, faz meu método. Aí eu vou fazer. Eu vou mudar, não vou? Ela vai. Eu falei, então pronto. E né, e foi essa Então conversa tem me assim, dá o remédio que eu vou beber. me dá o remédio. E na mesma semana, a gente, né, nesses encontros, nós já nos encontramos, e ela me falou um pouco do curso, dessa curso, né, falando assim, dessa metodologia de trabalho. Ela também me falou do caso de algumas pessoas que, né, de algumas mulheres também, apesar de que o curso também ele é para homens, né, e tal. Mas naquele momento ela me falou de algumas situações com algumas alunas e tal, e eu vamos lá, né? E fui, aí teve um dia que eu até falei com ela assim, que eu estava num momento assim de faculdade, que eu, né, estava naquele momento que eu estava querendo fazer uma transição de carreira, mas tudo ainda muito estagnado. Eu falei, amiga, eu vou parar tudo. Eu vou parar tudo se for necessário. Agora eu vou me dedicar, eu vou parar e vou ter esse tempo para mim. E vou fazer o que for preciso. E foi assim, né, amiga? E acabou que eu nem precisei parar tudo. E foi muito bom. A gente também teve a sessão, né, de teto, que foi fantástico para mim. E foi muito bom. E daí eu vejo, sabe, que depois do curso é como se a gente se colocasse assim, num outro patamar, num patamar de segurança. Mas que segurança é essa, né? Porque a palavra segurança às vezes nos remete a uma segurança financeira, uma segurança no casamento, uma segurança na vida. Não é esse tipo de segurança, mas é uma segurança em você. É aquela coisa que assim, você está conectada com você, você está no seu eixo. Então, o mundo pode desabar lá fora, mas você não sai do seu eixo. Então, eu acho que o primeiro ponto que eu vejo foi essa questão da segurança, sabe? Que é óbvio que tem questões hormonais, tem questões de dias chuvosos, tem dia que seu carro estraga quando você não, né? Enfim, há várias coisas. Mas eu vejo que são coisas que eu dava uma proporção muito maior. Mas Então, por assim, quê? Porque como eu é que acho era a sua segurança, Lilian, antes do método? E aí você fala depois do método. Como era antes? assim, eu assim, eu não sabia, né? Porque também tem esse processo de você também descobrir coisas que você não sabia, né? E assim, e até quando colocar aqui, para talvez ficar até mais fácil, mas quando nós tivemos esse primeiro contato, foi até por uma questão de um relacionamento com a minha mãe, né? Que a minha mãe é uma das pessoas, assim, é uma pessoa espetacular, maravilhosa, que nós amamos muito, né? A gente tem muita história bacana, mas é uma pessoa que ela teve algumas coisas na vida dela e acabou passando isso para mim. E eu peguei isso. Então, o que que acontece? E com essa metodologia, eu vejo que o quê? Eu tinha muita dependência da minha mãe, de afirmação, até mesmo assim, quando eu era mais nova, as afirmações que minha mãe falava, os elogios, né? Também tinham críticas, tinham coisas também que
mesmo sem ela saber, não eram coisas tão positivas, e também eu não sabia, né? Como eu Sim. falei, depois isso tudo vai ficando claro. E eu acho que eu tinha muito isso, de ter uma segurança voltada para afirmações, para o outro, sabe? Além da minha mãe, eu acho que eu tinha uma segurança exemplo. Eu só me sentiria bonita se alguém chegasse e falasse assim: Nossa, mas você tá linda. Aí eu me sentia linda. Até então, poderia estar me olhando no espelho e saindo de casa linda. Mas enquanto lá fora alguém não falasse que eu estava linda, não estava, né? É. E o que acontece? E foi até uma das coisas que mexeu muito comigo, foi essa questão da autoestima, né, na época, que veio, né, esse turbilhão de coisas e tal. E essa questão da segurança era muito voltada ao externo. Então, eu só me sentia uma boa profissional quando vi o elogio. Não importa quanto eu estivesse ganhando, se eu estava financeiramente sendo bem remunerado ou não, mas os elogios, nossa, porque a Lília ela é impecável no trabalho, porque a Lília, a pessoa eu precisava dessas afirmações. Então, eu vejo que a minha segurança ela estava muito no outro. E o que que acontecia? Ou também nessa situação, minha segurança estava, tá tudo certo, minhas contas estão pagas, minha casa tá legal, meu carro tá bacana, e tá. Mas quando não vinham as afirmações, e quando vinha as coisas negativas, quando vinha as pedradas, né, quando vinha a opinião do outro que é do outro, não é minha. Quando vinha uma situação atípica, quando vinha algum imprevisto, cadê a Lília? Porque a minha segurança não estava em mim, não estava em mim, né? Então, isso aí eu acho que foi um divisor de águas. Primeiramente, né, a gente começou a trabalhar até, eu comecei a fazer o curso, a gente fez a sessão do Teta e a gente trabalhou essa questão da autoestima, né? Assim, deixando bem claro, não é que eu me acho uma pessoa linda ou me achava linda, mas porque a questão do sobrepeso, ela mexeu muito comigo, porque depois que eu tive o Covid, eu engordei 12 quilos. E eu não, né, ia colocar uma roupa, já não ficava bem. E enfim, eu acho que isso tinha mexido comigo. Meu marido, ele nunca me cobrou, nunca falou, sempre continuou fazendo os mesmos elogios e tal, mas eu não me sentia bem. E aí nós fizemos esse trabalho também, né, com o Teta, e foi fantástico, né, porque, olha, hoje a gente vive numa sociedade que lá fora ela tá gritando o tempo todo. Você é linda de qualquer jeito, não importa a cor do seu cabelo, não importa o seu estilo de corpo e tal. E isso é verdade. Mas isso você não traz para sua vida dessa forma. Não é assim. Isso tem que ser trabalhado em você. E muitas das vezes a gente não consegue isso sozinha. A gente precisa sim de um profissional, a gente precisa de uma terapia, porque, como, né, no início eu estava falando, você vem com muitas coisas, né? Eu lembro que até uma parte do curso fala muito das caixinhas limitantes, e nós temos muitas caixinhas limitantes, e que nós não temos noção delas na É nossa porque vida, e como elas assim, influenciam. as pessoas, né, Lília, as pessoas no geral, até eu, quando eu não era profissional dessa área de, né, como terapeuta holística e tudo, o que acontece? Nós, quando até os nossos 7 anos de idade, nós estamos muito ligados aos nossos pais. Então, dentro da nossa mente, a gente tem a nossa mente consciente e a nossa mente subconsciente. Então, tudo que a gente vai vendo através dos nossos pais, a gente vai convivendo ali com eles, é como se eles fossem os nossos heróis. Eles estão ali dando o melhor que eles podem de acordo com aquele momento deles. E tá tudo certo. E aí, com isso, nós vamos pegando todas essas informações e vamos adicionando essas informações na nossa mente subconsciente. E aí lá eu falo um pouco, né, da caixa preta do avião e tudo. A gente vai Sim, guardando aquelas informações ali na nossa mente. E aí o que é verdade. acontece? Quando nós agimos 95% das vezes de acordo com o nosso subconsciente. E o que acontece? Se nós temos os nossos pais, então, que
estão ali, às vezes, um lar de brigas, discussões, de críticas, de palavras duras, negativas, a gente vai colocando tudo isso dentro da nossa cabeça e a gente vai criando essas caixinhas limitantes que fazem com que muitas vezes a gente se torne dependente do outro, a gente se torna às vezes fraca demais, se a gente não tem, que era o caso, se a gente não tem o amor da nossa mãe, a gente não consegue se nutrir e aí a gente fica carente, aí a gente não consegue nutrir, gerar os nossos projetos. Se aí então a atenção está voltada para o nosso pai, se a gente não tem a atenção do pai, a gente não tem força para ir para a vida, para fazer germinar os nossos projetos. E quando você para observar tudo isso, você começa a ver esses padrões que vão repetindo na nossa vida. E se nós não pararmos para fazer esse overview, fazer essa geral na nossa vida, e a gente conseguir identificar esses padrões que estão sendo repetidos, a gente continua repetindo. E aí o que vai acontecer? Você vai agir daquela maneira e você vai ter sempre os mesmos resultados. E você vai ficar em constante processo de ciclos repetitivos na sua vida. Aí você descobre, então, que, poxa, então eu não estou tendo sucesso nos meus relacionamentos por causa disso. E nos relacionamentos é algo, assim, que acontece em 90% das vezes é o quê? A minha avó tinha um relacionamento X com meu avô. Passou para a mãe. A mãe tinha exatamente o mesmo relacionamento. Aí passou para a irmã mais velha, a mesma coisa. E aí, quando chega em você, o que você tem? Você tem a chance de falar: opa, peraí, aqui vai ser diferente. Daqui para frente. Mas esse ponto aí de chegar, né, e de falar assim, peraí, agora vai ser diferente. Ele é muito difícil, É, porque você, para conseguir entender isso, porque como você começou falando, né, a nossa referência até de herói, de heroína são nossos pais. A nossa referência de certo e errado, quem nos dá, são nossos pais. É, por exemplo, nós duas, quando saímos da casa dos nossos pais e fomos morar em outro país, nós tivemos um choque, não foi só cultural, mas é um choque também de entender, parece óbvio, mas não é, e de entender que existem vários tipos de lares, existem vários tipos de pensamentos, existe porque você acha que aquilo ali que te foi passado na sua educação é o que é base, é o que é certo, né? E assim, e claro, graças a Deus nós tivemos pais maravilhosos de caráter, sempre muito trabalhadores, a gente foi muito assim, né? Graças a Deus, a gente tem uma gratidão muito grande pelos pais que nós tivemos, né? São pessoas maravilhosas, mas que ainda assim foi difícil a gente desligar, né? Desses conceitos. E também são pais que tiveram histórias muito diferentes da nossa, né? Eu lembro que nós duas éramos um pouco vistas como as ovelhas negras, porque nós duas, as caçulas, né? As menininhas, as filhinhas do papai, as duas, né? Muito agarrada com o pai. De repente foram as que, não, eu estou indo morar em outro país, eu quero conhecer outra cultura. E fez muito diferente dos nossos irmãos, né? Que é até parecido também, porque você vem de uma família de 3 filhos e você é a caçula e eu também, né? Então, e essa desconstrução, ela é muito difícil, porque você vai vivendo, vão acontecendo as coisas, só que chega uma hora que você tem que fazer o que você ali me fez fazer. Espera aí, vamos parar, agora vamos olhar. E aí, quando a gente falava até dessa questão da segurança, né, de você até me fez a pergunta de como que era antes e como que era agora. Como eu falei, diante de tudo isso que a gente expôs aqui, dessa questão de criação, dessa questão de relacionamento, de família, de querer fazer um caminho diferente, de parar e olhar e tal, o que eu entendi? Eu entendi que a minha segurança ainda estava muito voltada para isso, para aquele ciclo, para aquela caixinha, né, caixinha preta, e por aí vai.
né? E isso, óbvio, que eu levei para o meu relacionamento sem saber. E então, hoje, pós método Aliança Próspera, a gente não vai entrar aqui numa pegada religiosa, porque é óbvio que a gente tem nossa fé, a gente tem nossa segurança, nossa confiança em Deus, óbvio, né? Mas, enfim, voltando para a nossa parte, porque né, a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Se dependesse de Deus, a gente não passava por nada disso, mas a gente tem que passar, é nosso processo evolutivo e por aí vai. Então, nesse contexto de segurança, eu entendi que minha mãe, meus irmãos, meus amigos, meu marido, meu filho e tantas pessoas são extremamente importantes na minha vida. E é óbvio, em muitos momentos, a gente precisa sim das pessoas, né? A gente deixa bem claro aqui que a gente não está querendo aqui colocar como se eu tenho que ser autossuficiente, eu não preciso de ninguém. E não é nada disso. É justamente o contrário. É saber que você tem essas pessoas, mas que a sua segurança tem que estar em você. Sim. Mesmo porque o outro, muitas vezes, ele não tá, ele também tem as coisas dele, ele não vai poder te dar aquilo que você está precisando. E você também não pode jogar isso em cima dele, você não pode ter essa cobrança. Mas essa segurança tem que estar em você, né? Então eu vejo isso, que hoje, no meu casamento, mudou muito, né? No relacionamento com meu filho, mudou muito, até mesmo o momento que eu estou passando agora em relação a ele estar com 14 anos, umas pessoas aqui talvez não, né, não me conhecem, mas o meu filho é do meu primeiro relacionamento, eu estou no meu segundo relacionamento, e teve essa vontade, o pai teve essa vontade de morar com ele também, e eu acho que até nisso eu tive essa segurança, essa confiança, que hoje, por ser essa nova mulher, essa outra pessoa, de falar, filho, vai morar com seu pai, óbvio que é um momento assim, falar que eu não tô nem aí, que não dói, que é óbvio que isso acontece, né? Você lembra, né? O Rai, a gente está junto desde que ele nasceu. Minha prioridade, a minha vida inteira, minha prioridade sempre foi ele. Então, muitas pessoas, mas você vai deixar? Como assim? A minha própria mãe. Não, não acredito que você vai deixar. Sua vida sempre foi esse menino, você parou tudo por causa desse menino. Peraí, é a minha vida e eu sou mãe e ponto. E é a vida dele, ele tem o direito, né? A gente não está falando aqui que ele é uma criança de 14 anos e que ele está tomando as decisões dele, Sim. mas a gente está falando aqui do ponto de vista de uma mãe que entendeu que ela não tem que colocar o peso dela sobre o filho, né? E essa questão da insegurança, mas ele vai te esquecer. Existe isso. Não existe. Eu sou a mãe dele, ponto final, e ele precisa desse novo ciclo, ele precisa dessa nova experiência, e eu estou aqui. Então, até nisso, eu acho que foi muito importante, porque é dessa segurança para poder falar assim, não, vai sim, e eu te apoio. É óbvio, né, que se eu pudesse, eu ia querer você sempre perto de mim, mas ao mesmo tempo eu quero te criar para você não ser dependente de mim, né? Então, até isso eu vejo que o pós-Aliança Próspera, a gente vai nessa questão, né, como eu falei, eu fui para uma questão que começou com a minha mãe, mas que estava indo para o relacionamento com meu marido, mas que estenderia também para o meu filho, porque eu ia colocar sobre ele toda essa questão das minhas questões, na verdade, né? Eu ia É. colocar as minhas questões em cima dele, não é por aí. Então, essa segurança que eu falo é bem por aí, essa segurança de que eu saber quem eu sou, saber o que eu quero, é, não sou ainda a pessoa que eu quero ser, porque eu acho que a gente está sempre mudando, a gente está sempre exigindo mais de você, não só no profissional, mas principalmente no ser, né? Na nossa essência, no nosso espírito, que é muito mais do que a carne, né? E enfim, e eu acho que é isso. Eu acho que essa segurança, ela, a gente começou falando sobre segurança, porque eu acho que é um ponto muito importante, Sim. porque eu vejo isso, de que a minha segurança não estava em mim, e hoje, não, estou segura, sabe? Pode, enfim, pode acontecer diversas coisas no profissional, no trabalho, na amizade. É óbvio que eu sinto, que eu choro, que por um momento eu posso ter uma reação
situação assim adversa, mas eu tô segura. Peraí, eu sei quem eu sou, eu sei do que eu sou capaz, e vamos lá. Agora vamos enxugar as lágrimas, levantar as manguinhas e fazer o que tem que ser feito, né? Então acho que foi bem por aí. É porque assim, né? Quando a gente. Eu falo muito isso, que o nosso sofrimento vem da nossa ignorância. Sim, Quando a gente sim, não tem as ferramentas necessárias nas nossas mãos para que a gente consiga ultrapassar os nossos problemas, a gente sofre. Agora, a partir do momento que você tem boas ferramentas na mão, boas técnicas, e que você tem essa visão macro e micro de tudo aquilo que você deseja para a sua vida, aí a realidade ela muda completamente, porque você consegue ter mais essa segurança, você consegue focar mais nisso, entendendo que você não pode controlar o outro, você entende sim. que tudo passa, como já dizia Chico, falava muito sobre isso, que tudo na vida passa, mas o que? Você está preparada para enfrentar as coisas que estão te acontecendo. E também, assim, uma característica que eu acho que nós duas, a gente, isso foi sempre muito forte em nós, porque nós duas tivemos mães muito, assim, fortes, mãe de trabalhar, mãe também que ela é muito controladora, né? Que na verdade, não sei nem se essa palavra seria a mais correta, mas controladora no sentido assim, que elas é que eram o eixo da casa, né? Em todos os sentidos. E eu acho que nós duas pegamos muito disso, né? Eu peguei muito disso da minha mãe. E eu precisei também de fazer essa desconstrução. Por Sim. quê? Porque até no nosso relacionamento, eu não posso pegar e fazer o que é do outro. E eu fazia muitas vezes sem perceber, né? E aquela coisa de entender que você precisa de um espaço para você, né? E assim, muitas das coisas igual no meu caso, né, que eu venho de um segundo relacionamento, estou no segundo relacionamento e esse relacionamento ele veio com também uma carga, porque ele já tinha passado também por um casamento, ele tem duas filhas, né? E eu tinha um filho. Então, assim, a gente veio com tudo isso. E, principalmente, assim, para exemplificar, vinham os finais de semana que estávamos todos juntos, e eu era extremamente controladora, no sentido, peraí, é, aquela coisa como se eu fizesse uma agenda. Peraí, a gente vai pegar os meninos, vai fazer isso, a gente vai levar em tal lugar, a gente vai não sei o quê, parará, parará. E muitas das vezes aquela coisa para tudo dar certo, para tudo sair como tinha que sair e tudo, eu nem me, como se diz, eu não, talvez não aproveitasse tanto como eu poderia, né? Poderia ser mais leve, vamos deixar rolar, e aquela preocupação, tipo, acabamos de tomar o café da manhã, mas espera aí, onde que a gente vai almoçar, o que que a gente vai almoçar, e aquela confusão toda. E eu via que essa questão de que eu, depois do método, eu entendi essa questão do espaço, né? Então, por que que eu estou falando dessa questão que a gente viveu lá atrás? Pode parecer um pouco desconexo, assim, mas não é. Porque tudo você leva para o que você está vivendo. Você Sim. leva para as pessoas que estão à sua volta. Mas, quando você fala de relacionamento conjugal, é óbvio que você sempre põe mais nessa pessoa do que nas outras que você convive. Porque a pessoa que você está dividindo a casa, está dividindo os problemas, são as contas, enfim, os filhos, mesmo que não seja do mesmo relacionamento, mas não tem como, né? Eu não me apegar aos problemas das meninas, o Júnior ao do Raia, então sempre foi muita coisa. E eu entendi que, peraí, misturava essa questão do controle com a questão do espaço, mas eu entendi que não era o espaço que eu tinha que dar para o outro, porque eu nunca fui assim também de invadir a privacidade das pessoas, você me conhece, né? Até mesmo a nossa amizade, você quer me contar alguma coisa, eu conto, mas eu não fico, me fala. Não, eu sempre fui muito assim de respeitar isso. Mas eu falo no sentido de que
eu entendi que eu tinha que também ter esse tempo, esse espaço meu. E que quando eu entendi isso, eu vi como que ele se refletiu muito, assim, como ele refletiu muito no meu relacionamento e no meu relacionamento também com o meu filho, com a minha mãe, né? Porque quando você parece que você não, assim, nós mulheres, né? Pegando esse perfil de controladora, Lília, tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que cuidar da casa. A minha mãe, eu sou a única filha mulher, então tem coisas que somente eu tenho que fazer, somente eu posso fazer. Aí o Júnior, quando tá com as meninas, só eu posso. Não, não é assim. E eu não entendia isso. E eu vivi uma pessoa estressada, cansada. E muitas das vezes, o que que vinha? Vinha também ingratidão. Porque você acha que o outro tem que reconhecer aquilo que você está fazendo. E não existe isso. Você tem que fazer o que você dá conta, primeiramente, que eu aprendi. Você tem que fazer o que você dá conta. Eu lembro até que em uma das nossas conversas, porque nós duas também, nós tivemos mães que eram extremamente cuidadosas com a casa. E nós nos tornamos assim, né, amiga? Nós tínhamos que arrumar a casa todo dia, nada podia estar fora do lugar e etc e tal. E como que isso, peraí, se eu não puder lavar a roupa hoje, for lavar amanhã ou depois, mas tá tudo certo, tem outras roupas no armário. Se eu não puder hoje limpar a casa, né, que nunca a gente vai chegar no estado da casa estar assim, né, numa situação crítica, que nunca vai acontecer, mas aquela questão também do respeito, de você se respeitar, respeitar seu tempo, seu momento e a sua capacidade, que a gente cobra muito o tempo todo. E aí, eu também, com o método, eu entendi, peraí. Então, peraí, vamos fazer um paralelo. Essa era a Lília antes do método, tempo para ela não existia. Não A Lília, existia, a não Lília antes existia. do método, como é que era o tempo da Lília aí? Todo. E tem outra coisa, que é outro ponto que é importante falar, eu acho. Que para mim, eu nunca dizia não. Então, muitas vezes a Lília tendo que cuidar da casa, do marido, do filho, né? Estudando também, né? Eu comecei a ter dois trabalhos, né? Enfim. Aí alguém, peraí, eu preciso disso, ou tá acontecendo isso, ou às vezes a pessoa nem falava que precisava. Ela só desabafava comigo um problema e eu achava que eu tinha que resolver, né? Que vem muito desse perfil que a gente falou lá atrás, que é um controlador não no sentido de manipulador, mas o controlador no sentido assim, nossa, eu tenho que ajudar. Se eu não É, ajudar, meu Deus. Aliás, eu não vou ajudar, eu não posso, eu não consigo, isso nem vinha na minha cabeça, desculpa. Porque eu poderia estar sobrecarregada, mas quando alguém vinha com uma demanda, mesmo que fosse só um desabafo, eu já pegava aquela demanda para mim. Eu não sabia falar e não. aí, com Só que eu isso, comecei cadê a o tempo ver, para se cuidar? e detalhe, acabava que muitas vezes também a pessoa esperava de mim uma coisa que eu também não dava. Por quê? Porque eu não tinha tudo aquilo que eu estava oferecendo para dar. Eu tinha boa vontade, eu tinha amor, mas talvez eu não entendia que eu não era capaz de dar aquilo que era o que a pessoa estava precisando. Ou às vezes também, eu hoje, né, eu vejo que em muitos momentos você até tem o que a pessoa precisa, só que peraí, eu não posso fazer isso agora. Mas eu não entendia isso. Não entendi, eu não sabia falar não. E aí virava o quê? Né? Aquela conclusão, até mesmo a minha mãe, se minha mãe me ligasse, eu preciso de tal coisa agora, eu parava tudo. Mas a gente não estava falando de um remédio, de um caso de vida ou morte, nem nada. A gente estava falando de uma coisa boba, que poderia esperar, mas eu não sabia falar ou não. Né? Eu vou falar mais assim, voltado para minha mãe, no sentido que é uma coisa mais íntima, né? Para talvez não expor alguém uma situação. Mas enfim, e no pós-método, o que eu entendi? Primeiro, eu entendi que eu não sou heroína, que eu não sou Mulher Maravilha, que eu preciso de tempo e espaço para mim, primeiramente, porque eu não tendo esse espaço e esse tempo para mim, vamos usar a palavra espaço, porque eu acho que ela entra mais dentro do que o método propõe, né? Eu entendi que se eu não tivesse esse espaço meu,
eu não vou ser boa mãe, eu não vou ser boa filha, eu não vou ser bom marido. E aí eu tive que sentar e falar: olha, agora não vai ser assim mais. Agora é assim. Olha, mãe, a senhora pode contar comigo para tudo, mas agora vai ser um pouco diferente, tá? Agora é assim, assim, assado. Assim te atende? Não sei o quê. É só assim que eu posso fazer. Tá legal assim ou não? Porque se não for dessa forma, infelizmente eu não vou poder te ajudar. Amiga, onde que eu tinha força para fazer ou falar uma coisa dessa? O mesmo aconteceu com meu filho, com meu marido. Peraí, esse aqui é meu tempo. Então hoje, a gente até brinca aqui em casa que eu tenho meu ritual, né? Porque eu chego do trabalho e meu ritual é tomar meu banho, fazer o meu lanche e descansar 1 hora, no mínimo. Mas acaba que não passa disso, né? Mas enfim, ou é para ler meu livro, ou é para ver alguma coisa na TV, ou é para é o meu momento. Ou se eu quiser também tirar um cochilo, dormir, tá tudo certo. Depois desse tempo meu, que eu dei uma pausa, eu vou começar o segundo turno. Peraí. Ah, hoje eu tenho que fazer isso em casa, eu tenho que ter essa tarefa. Ah, o Raia tá precisando disso, meu marido daqui. Ah, minha amiga tá precisando disso. Amiga, eu vivia numa questão assim, de tanto o que eu acho também que está muito conectado, né? A insegurança que eu tinha, então eu precisava dessa aprovação das pessoas e eu não entendia isso, né? Essa aprovação no sentido, não é no sentido negativo, mas que eu não entendia que estava sendo negativo para mim. Eu nem tinha tempo para ir na academia, eu matriculava na academia, quando eu via eu tinha faltado 2 dias, 3 dias, uma semana. Por quê? Não, não vou na academia não, porque, nossa, tem que lavar roupa. Não. Minha amiga tá precisando disso, minha mãe tá precisando disso. Só que eu entendi que esses momentos com essas pessoas poderiam acontecer depois da minha 1 hora na academia, sabe? Parece que ao mesmo tempo que eu fazia 1 milhão de coisas, eu não entendia que eu poderia, é, como se diz, ter um momento, ter aquela disciplina para cada coisa. E a gente não vê isso. Não, não. Eu tenho Muitos casos, anos a gente toma sobrecarga. a maioria das minhas alunas passam pelos mesmos desafios, porque não sabe dizer não, está sempre preocupada demais com as outras pessoas e acabam se esquecendo delas mesmas. Verdade. E isso é perigoso, porque se a gente cuida demais do outro e a gente esquece da a gente, como você disse, a gente não será boa para ninguém. Para ninguém. Para E, ninguém. e você vive o quê? Cansada, estressada, nervosa. E aí a mãe começa a gritar com o marido, com o filho, com a casa, com as coisas todas. E quando você vai ver, o tempo vai passando, daí a pouco os filhos crescem, os filhos vão viver a vida A vida deles dele. e você tá aí, estressada, cansada, E um nervosa. ponto que eu acho também que é bem negativo e que a gente tem uma tendência a isso e não percebe, é que você começa a achar que você precisa que o outro reconheça isso que você está fazendo, sendo que não foi o outro Exatamente. que te pediu. Você está dando aquilo que você quis dar, né? Ninguém chegou e te obrigou, colocou uma arma na sua cabeça e te obrigou a fazer aquilo. Você fez, ou você está fazendo porque você quer. Mas, não. A gente faz e ainda quer esse reconhecimento, quer que o outro, porque você não, eu faço isso, que eu faço aquilo, e você não reconhece. Peraí, não tem que reconhecer, não. É. Isso é dele, não é seu. Né? Por mais que seja num relacionamento, a gente está falando aqui de relacionamento conjugal, de amizade, de família, enfim. Mas a gente tem que entender isso. Cada um é cada um dá o que pode dar, cada um tem o seu tempo, cada um está no seu processo evolutivo, cada um está no seu processo até mesmo de curas, né? Como a gente está aqui falando, de curas que foram feitas através do método. Então, assim, e é isso. Mas você está tão envolvida nessa confusão toda que você criou, que você não consegue entender isso, você não consegue separar as coisas. É. Aí a gente vai relacionar com as questões em especial para o casal, das 5 linguagens.
É você entender como é que o outro, ele corresponde àquilo que você oferece. Então, tem lá as 5 linguagens do amor, para quem não conhece, de Gary Chapman. É E lindo essas o livro, né? 5 linguagens do amor, assim, é fundamental para um relacionamento, porque a partir de quando você começa a descobrir como o seu parceiro te oferece amor e como você gosta também de dar o amor e receber esse amor, transforma toda a realidade. Sim. E aí, no caso, você gosta de receber elogios. Com isso, você vai chegar para o seu parceiro e vai dizer: olha, eu gosto de receber elogios. E com essa consciência, ele vai começar a te elogiar. É, E com isso, o relacionamento melhora. Às vezes, a forma dele de demonstrar amor é através dos atos e serviços. Então, ele vai cozinhar para você, ele vai te ajudar a limpar a casa, levar o lixo, fazer qualquer coisa. E com isso você vai conseguir ficar bem. E é o que você falou, a Lília falou mais cedo, a respeito de nós entendemos que dentro da nossa casa, quem cria os acordos somos nós. sim, Independente se os acordos que a gente tinha e que a gente via dentro da casa dos nossos pais, podem ser acordos diferentes, mas quando é, você reúne a sua família ali na sua casa, você tem que criar esses acordos. A gente fala muito sobre isso no método também, tem a lista ali com vários tipos de acordos que a gente pode sim, estabelecer dentro do nosso relacionamento. Isso muda completamente a realidade, é porque você verdade. entende que ali dentro da sua casa, os acordos é para quê? Para que você comece a ter mais tempo para se cuidar, para que você tenha um diálogo apropriado com as pessoas da sua família, para que você sinta essa segurança de cuidar das coisas com mais tranquilidade. E dessa forma você muda o seu relacionamento. Você muda a estrutura da sua casa para uma estrutura muito melhor, com muita É sabedoria. verdade. Agora, E essa questão do diálogo, né, ela é muito importante. Desculpa te interromper, pode sim, concluir. não é só, já que você tocou no diálogo, como funcionava o diálogo na sua casa antes do método? Então, a Lília, né, que foi criada. Aliás, eu tô vendo aí o Thor, eu acho que é o Adão. Se for, beijo grande pra ele aí. Você lembra do Adão, né? Adão Nossa, que está delícia. em Saudade, Boston, viu, né? Adão? Boston. É, saudades, viu, amigo? E, enfim, a Lília, né, que lá da Rui Cobé, né, Adão, foi criada ali. E como que a gente foi criado? No meio de pessoas muito sinceras. Só que são pessoas que não tinham filtros para ter essa sinceridade toda. E eu era assim, né? Eu lembro que minhas amigas ficavam assim, Lília, a gente olha para você, você parece uma princesa, mas você é uma Fiona. E era assim. E enfim, e eu tinha muito disso. Então, por exemplo, quando chegou no ponto do relacionamento, eu tinha muito essa questão de não ter filtro para falar as coisas. Que na minha cabeça, na criação que eu tive, etc. e tal, eu tinha que ser sincera. Só. Eu tinha que ser sincera. Eu tinha que ser honesta, eu tinha que ser verdadeira. E eu não entendia que você pode ser sincera, que você pode ser verdadeira sem ferir. Só que eu nem sabia que eu feria. Entendeu? Então, assim, às vezes, quando eu ia falar alguma coisa, eu era muito sincerona. E falava jogava. O Júnior, ele veio de uma criação completamente diferente. De pessoas extremamente educadas. De pessoas que não falam, que pensam para não ferir. Que já tinha esse, né, esse jeito. A E famosa aí, prega. e aí era muito engraçado, porque eu achava que eu estava certa, porque, né, era a referência que eu tinha, a gente tem que ser sincera, a gente tem que ser verdadeira, e ele vinha de uma família que muitas das vezes eles preferem não falar, né? E
enfim, a gente não vai E entrar nisso, né? Não tá sem o certo, tá filtro, errado, como mas a é gente tá que era o falando só. diálogo, assim? Como você se expressava? Era gritando, era discutindo, era falando de forma... Assim, eu brinco muito, você me conhece. Eu zoo muito e eu brinco muito. Só que às vezes a pessoa fica mais irritada quando você fala dessa forma, entendeu? Por exemplo, hoje. Hoje não mais. Mas, por exemplo, quando o Júnior vinha me falar alguma coisa que eu não gostava, eu virava para ele e falava assim: beleza, já deu seu recado. Tipo assim, nossa, mas isso, ele ficava até vermelho. Aí eu, beleza, amor, falou, gatinho, já deu seu recado. Falava assim, brincando e tal, mas isso ele ficava assim, o olho dele até mudava. E para mim, beleza, eu não tinha gostado mesmo, tipo assim, já falou, não quero ouvir mais, tá? E tal. Outras coisas, assim, por exemplo, assim, aquelas coisas do dia a dia, né? Que a gente, Para e pedir ainda não o tinha tido toda diálogo essa. para poder ajudar com as coisas da casa. É isso que eu ia chegar, por exemplo, né? Essa coisa nossa, daquela neuro de casa e tal. Não, não tô Nossa, acreditando. não, Porque tá aqui. peraí, nossa, Nossa, não. não. E também nem é minha mais, não, não é nossa nem minha, porque não tem isso mais. Mas, e se chegar na nossa casa hoje, está tão limpa e tão organizada quanto antes, não é verdade? Mas a gente vê que é um processo mesmo de coisas, de neuras, de coisas, né, que a gente já colocou aqui. Então, por exemplo, quando eu aprendi na Itália, de nós não entrarmos em casa com calçados, e tem várias questões, né? Muitas questões, e uma delas tem uma questão de higiene. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ficar descalço. Então, se você parar para pensar, uma hora eu tô com o pé na cama, outra hora eu tô com o pé no sofá. Então, eu tô levando ali para minha intimidade toda aquela sujeira da rua. Então, é uma coisa que eu, desde que voltei para o Brasil, na verdade, desde que eu fui para a Itália, eu tive esse hábito. Então, eu trouxe esse hábito. E acho ótimo, além de sua casa ficar muito mais limpa, permanecer muito mais arrumada, que só dá a poeira mesmo da casa, né, da janela aberta. Mas, enfim, eu acho que não precisa trazer essa energia lá de fora, da rua, para dentro da sua casa, né? E ele, por exemplo, foi muito difícil para ele entender isso. E às vezes, por exemplo, ele entrava em casa, quando eu vi o sapato, já, não, tô acreditando. Você tá entrando de sapato, vou ter que colocar ali uma placa, tipo assim, por favor, tira os sapatos, deixa a sujeira da rua na rua e tal. Então era essa a minha forma de expressar. Eu só não falava, exemplo, amor, tira o sapato, você sabe que eu não gosto. Não, tinha que render, sabe? Vou ter que desenhar, eu vou ter que colocar uma placa ali e que não sei o quê. E eu que aí começa a ladainha. Porque nem você que arruma casa. Porque não sei o quê, porque você sabe que eu gosto de ficar. Já entendia esse discurso, era desnecessário. E, enfim, em várias outras coisas, quando a gente, por exemplo, ia discutir alguma coisa relacionada a filhos, a família, a vida profissional, ou às vezes até questões como que você me conhece, sabe como que eu sou com todo mundo. Então, por exemplo, no meu trabalho, os amigos, os homens que trabalham comigo, assim, aí às vezes eu vinha contar alguma coisa para ele, né? Mas eu não acredito que lá no seu trabalho vocês brincam assim, você tem esse tipo de brincadeira, que não sei o quê. Aí eu já, né, já tentava levar para um outro lado. E hoje é tudo muito simples, muito fácil, porque eu chego para ele, eu conto, e ele fala, aí um dia ele tá assim comigo. Peraí, mas vocês têm esse tipo de conversa lá, então, tal, que a gente brinca muito, a gente zoa muito e tal. E como eu tenho muito esse perfil, quando tem uma zoação, uma brincadeira, o primeiro nome, não. Não, Lília, olha isso aqui. E que não sei o que, já começa. E aí eu entro, eu começo a rir, eu começo a zoar e tal. Aí ele veio falar comigo, eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Um dia vão te contar que a pior lá sou eu. Que a que mais zoa, a que mais brinca, sou eu, né? Então, por que que eu tô dando esse exemplo? Parece uma coisa assim desconexa, parece que não tem nada a ver, mas tem. Porque você saber conversar, você saber contextualizar até uma situação faz toda a diferença. Entendeu? E às vezes, quando lá atrás você está insegura, você está fora do seu eixo, etc e tal,
você não tem nem uma coisa tão óbvia e simples de se passar ali para o seu parceiro, você consegue fazer isso. E às vezes aquilo ali vira uma discussão, como nesse caso poderia ter virado, se fosse lá atrás, teria virado uma discussão, porque eu não ia falar isso, eu ia virar e falar assim, ah, porque eu já conheço eles antes de te conhecer, porque eu sou amiga deles antes de ser sua amiga, de estar com você, ah, porque não tem nada a ver, você não confia em mim, ah, porque você está achando que eu sou o quê? Gera outro tipo de diálogo. E hoje já é muito fácil. Então, É depois muito. do método, o que que aconteceu? Melhorou muito, né, essa questão. E outra coisa, eu aprendi, a gente está falando de diálogo, né? E o diálogo, muitas vezes, a gente leva essa questão para o dialogar, para o falar, né? Mas também dentro do diálogo está o silêncio, para saber a hora de falar. E também do filtro. Eu falo que a pior coisa que tem no mundo é você não poder ser você com as pessoas. E isso é uma coisa que eu nunca fui, né? Só que hoje eu estou aprendendo que, peraí, tem hora que a gente tem que maneirar um pouquinho, tem hora que a gente tem que esperar o momento de falar. Eu não tinha esse filtro. Eu trazia tudo. Então, hoje eu vejo que, por exemplo, quando ele me traz uma situação e às vezes eu não concordo com aquilo, e eu vejo que naquele momento ali, eu tenho hoje esse discernimento de ter aprendido a dialogar e saber que, peraí, vou esperar o momento certo de falar sobre isso, né? E você não precisa falar isso com a pessoa, você ouve, né? Você escuta aquilo, você absorve, deixa, porque às vezes a pessoa também, do jeito que ela absorveu alguma situação, ela tá nervosa, ela tá chateada, ou ela tá dando uma proporção maior àquela situação, e aquilo às vezes traz um desconforto, né? A pessoa, enfim. E saber isso, né? E aí, quando você falou lá também das linguagens do amor, que tem muito a ver com essa questão do diálogo, que a gente está falando que a questão do diálogo não só é da fala, mas também é do se calar, muitas vezes, né? E da forma de você também mostrar as coisas. Quando eu li o livro, né, eu descobri que eu sou de Atos. Então, por exemplo, eu achava que ele chegar em casa e tomar banho no banheiro limpo, cheiroso, com uma toalha macia, branquinha, a comida quentinha, a mesa posta, e você sabe, né, que a gente gosta muito disso, e aquela mesa posta com aquele monte de coisa, e cozinhar, né, que até quando a gente namorava, era a minha linguagem do amor, quando ele vinha aqui para casa, era a minha linguagem cozinhar, fazer algum prato italiano, fazer aquela coisa toda que você sabe que é assim que eu gosto de receber, né? E enfim, e era a minha linguagem do amor. E a dele não é a mesma que a minha. Não é a mesma linguagem que a minha. E, enfim, e muitas das vezes eu esperava dele, né, a minha linguagem, que ele ia também se comunicar comigo nessa mesma linguagem, vice-versa, e não é assim. Não é assim. Não. Não é. E aí você começa a entender. E também você não deixa de ter a sua linguagem, você não deixa de fazer aquilo que você gosta, que você acha legal e tal. Mas também você entende que é muito bom também ceder, é muito bom também entender o que é a linguagem do outro para você também proporcionar ao outro aquilo que faz bem a ele, né? Então eu falo que essa questão do diálogo, ela não é só da fala, porque você conversa com a pessoa de várias formas, né? Às vezes até mesmo numa atitude, com uma atitude que você tem com uma pessoa da família dele ou vice-versa, né? Aquilo fala muito com você, né? Então, assim, mudou muito essa questão do diálogo, porque a gente, tipo, a gente se dá muito bem, a gente se ama muito e tudo, mas a gente tinha brigas muito fáceis, era muito fácil É. a gente desenvolver uma briga, não uma briga, mas uma discussão, que passava, mas ficava aquele mal-estar, né? Hoje existem, óbvio, até um dia eu ouvi uma pessoa falando uma coisa muito interessante, parece louco, mas a pessoa falou assim que as brigas no casamento, elas têm que ter. Porque se não tiver pequenas briguinhas, quando tiver uma briga, o casamento vai acabar. Porque você não vai ter estrutura para manter aquilo. Eu, assim, não fui 8 ou 80 nisso, mas eu entendi que tem hora que a gente não tá no nosso bom dia, os hormônios estão por aí, o marido chega com um problema que ele trouxe lá de fora, né? E enfim. Mas é também diálogo, porque é o se conter. Quando a pessoa veio, já te deu
você viu que não tá legal, eu já te respondi de uma forma assim, calma, relaxa, respira, né? E no momento certo você vai conversar, você vai resolver aquilo, né? E no relacionamento eu acho que o amor, né? Como a gente aprende, o amor é uma opção, e o perdão também. Então ele tem que existir. Se a gente for Sim. levar tudo a ferro e fogo, não existe relacionamento nenhum, nem de casal, nem de família, nem de pai com filho, e etc e tal. Então, assim, essa questão do diálogo para mim também foi muito importante, porque, primeiro, em tudo que se trata, né, porque o método, ele é fantástico, porque ele, ele, ele faz, assim, uma geral, né? Você entra e você mexe mesmo. Eu falo que é um tempo para você mexer mesmo, né? E tem coisas que são difíceis de se mexer, porque são feridas, porque tem coisa que dói, mas também é fantástico, porque quando você tem a coragem, quando você tem a boa vontade, a determinação de olhar para isso, o que que você vai buscar? A cura, e a cura existe, a cura acontece. A gente tem aí no seu, né, com você, profissionais excelentes para nos ajudar nisso, pessoas que vão, além de você, também ter essa questão da vivência, né? Porque apesar de você ser uma pessoa nova, você tem muita bagagem, e enfim. E também tem essa questão da técnica, do profissional, e funciona, né? Ela funciona, ela traz resultados e é dolorido, não é fácil, né? Não é fácil, tem dias que são mais difíceis, tem dias que você acha que você não vai aguentar mexer em alguma coisa, né? Nessa ferida, nessa coisa que talvez quando você coloca o dedinho lá começa a sangrar de novo, mas é fantástico também quando você consegue, porque eu entendi que quando eu tenho essa segurança, quando eu estou tentando melhorar o meu diálogo, né? Que até é interessante porque a gente fala aqui no método muito da parceria, do casal. E acaba que o parceiro, ou marido, ou a esposa, ele acaba sendo seu laboratório. Porque você faz todo o experimento com ele, né? Que é a pessoa que está na sua intimidade, que está mais próxima, mas é inevitável, é natural que isso se reflita nas suas outras relações. Como eu até citei, isso refletiu muito até na convivência com meu filho, né? Eu fui num gancho que eu tinha que ver algumas coisas no casamento e tal, mas que eu tinha lá atrás também que curar, que ver e rever algumas coisas no relacionamento com a minha mãe. E quando, né, a gente tem um ano, né? Que a gente tem mais de um ano, né? Não, vai fazer um ano, que eu acho que foi em Foi, janeiro, não foi? foi dezembro, eu acho. Foi dezembro, né? Você voltou em janeiro, né? Não, eu voltei em setembro. Setembro. É, mas você É, começou efetivamente a participar do método em dezembro. dezembro, é. E enfim, porque antes também de começar o método, a gente teve um processo aí, né? Do teta, teve algumas questões assim que se misturou, né? Na amiga e na terapeuta. Eu falo que é perfeito, porque tem uma amiga terapeuta, então é perfeito. E enfim, e, e voltando, né, para cá. Então, todas essas questões, né, elas assim. E, e tem essa questão também, que até veio aqui na minha cabeça, que eu acho legal também pontuar, é que toda essa questão do que você começa a tratar e que você começa a ver isso tudo em tudo que está à sua volta, essa questão, né, que a gente está tratando de segurança, de diálogo, de espaço para si, mas não é só relacionamento, Sim. não é só relacional. Acaba que isso mexe também com as outras questões, né? Na verdade, o Então, método eu fiz de uma forma que o método, eu falo, foi uma experiência que eu fiz em mim. É um sim, processo que eu desenvolvi ao longo de 12 anos. É um processo que eu apliquei na minha vida pessoal, no meu sim, casamento. Meu marido foi o meu laboratório para eu testar as técnicas, para eu testar os acordos, para eu testar tudo. Então, isso partiu de mim, começou em mim. E eu vi a importância de se ter, dentro do método do Aliança Próspera,
toda essa transformação em todas as áreas da vida, porque a gente precisa disso. A gente Sim. precisa dessa transformação em todas as áreas da vida. É. Então, E é Lília, como a gente já impressionante tá, como acho que que o já reflexo. deu 1 hora, Nossa, vamos fazer. Eu queria só como diz, o papo está muito bom, mas acho, Se deixar, a gente fica aqui horas, eu né? não sei quanto tempo que dura essa live. Eu não Eu sei, eu também nunca, não sei. nunca fiz live acima de 1 hora, então não sei quanto tempo vai durar. Vamos fazer só um bate e volta. Eu tenho mais algumas perguntas para te fazer, só para a gente finalizar. E aí depois a gente pode futuramente fazer uma outra live para falar de outras coisas juntas. Mas me diga o seguinte: quais foram os seus primeiros resultados com o método Aliança Próspera? Bom, eu acho que foi a questão de aprender a olhar para mim mesma, de entender que tem hora que você tem que parar, mesmo que você tenha outros compromissos com pessoas ou com profissional, enfim, mas que é aquele momento que você precisa, sim, parar e olhar para você, e sem culpa, porque até isso também a gente leva. A gente parece que está errado eu parar para olhar para mim, né? Então, é outra coisa também, é outro ponto. Então, eu acho que, primeiramente, foi essencial isso, né? Eu acho que eu cheguei até a falar com você, amiga, eu estou disposta a parar tudo se for preciso. Não foi? Mas vamos lá. E foi isso, eu acho. E para você, quais foram então as grandes vitórias que você teve depois do método? Aprender a dizer não, entender que o não, ele é tão necessário quanto o sim, e que eu entendi também que o não, além de ser tão necessário, e ele também te traz uma outra coisa que eu não conhecia, que é a pessoa que gosta de Liberdade. você, ela vai gostar de você do jeito que você é. Então, além dessa liberdade que você citou, tem também a questão do respeito do outro. Aí você também entende. Quando você aprende a dizer o não, você também vê ali a qualidade das suas relações, né? Então, eu acho que isso é esse tempo, né, que eu falei, esse tempo de tirar para mim sem culpa, não ter culpa, cuidar de mim, não tenho que ter culpa nenhuma. E também essa questão de se eu não consigo, se eu não posso, se eu não dou conta, se eu tiver que deixar para mais tarde ou para amanhã, não tem problema, tá tudo certo. E agora, para finalizar, os benefícios gerais de tudo que você Ah, viu. eu acho que eu falei muito, né, disso no Só para decorrer da resumir, conversa. e aí depois eu vou É, fazer alguns pequenos porque, cortes. enfim, eu acho que, como eu falei agora por último, é interessante como que quando você para se cuidar, para olhar para você e para fazer isso, né? Passar por esse método, passar por todos esses ajustes, essa cura, tudo muda, né? E essa questão do relacional, primeiro, a relação eu comigo mesma, depois você com as pessoas mais próximas, né, que estão seu marido, filho, depois, né, irmãos, pais e tal. Também amigos de trabalho, né, porque eles são às vezes até mais parentes, né, que são pessoas do nosso cotidiano e tudo. E aí é isso, eu acho que flui. É Você começa uma. a olhar para você e isso flui para tudo que você começa a fazer, para tudo que você está envolvido, né? E também aquela questão de quando você tem esse tempo para você, você tem esse olhar para você, você aprende a dizer não, você perde muito a questão do outro, né? Então, assim, se o outro me valoriza ou não, como amigo, como profissional, ou em uma situação me julgou de tal forma, não tem problema, isso é dele. Eu não tenho que pegar o que é do outro e trazer para mim. E eu não tinha isso. Eu arrumava uma confusão. Eu trazia o do outro para mim e por aí vai. E pegava o meu e achava que era do outro também. Era uma confusão. E eu acho que isso, quando eu falava da segurança, eu acho que, né, que eu citava até como se fosse um eixo, né, que estava ali, eu acho que tem muito disso também, de
até aqui é meu, daqui em diante é seu, então eu não pego isso para mim. É óbvio que você não fica indiferente. Se uma pessoa fizer alguma coisa, vai te magoar? Vai. Só que você não vai dar mais aquela proporção que você dava antes, de guardar mágoa, de ficar remoendo aquilo, você só vai falar assim, pra que você tá triste? É do outro, não é seu. E ponto. Passou. E Sim. antes, não. Isso seguia, isso continuava. E hoje eu dou esse stop nessa fermata. Na Para tudo. fermata. Na fermata, importante. E agora, então, deixa para gente um recado para todas as mulheres que estão passando por diversos problemas dentro do casamento, problemas com elas mesmas, de muitas brigas, discussões, que está o lar desestruturado. O que, depois de você ter passado por todo esse processo dentro do Aliança Próspera, qual essa mensagem para essas mulheres? O que você diria a elas? Eu digo que é necessário a gente parar esse tempo para si mesma, deixando bem claro, né, Carol, que quando a gente fala desse tempo e desse espaço para si mesma, a gente não está falando que a gente vai ser negligente com o outro e com as nossas Obrigada. responsabilidades. Não é isso, não é isso. Mas a gente tem que ter esse tempo sem culpa. E se alguém quiser te trazer de alguma forma essa culpa, você tem que ignorar e você tem que ter força, porque no começo eu falava, tem muitas questões que às vezes a gente sabe que precisa fazer diferente, sabe que mudar a gente não tem força, mas a gente tem sim. Essa força está aqui dentro. É só a gente pegar e usá-la, né? Então, a primeira coisa que eu falo é isso. Para, olha para si mesma, cuida de você, se aceite como você é. Era até uma questão que a gente, quando você veio aqui, a gente falava muito, né? Se eu errar no meu português, tá tudo certo. Se hoje a cara não tá bacana, o cabelo não tá muito bom, eu tô com uns quilos a mais, tá tudo certo. Não é que você tem que se acomodar, mas é também a aceitação. E quando você para tudo e começa a olhar para você, é maravilhoso, sabe por quê? Porque no meio da nossa jornada, a gente entende que a gente esquece do tanto que a gente se ama. E a gente se ama exatamente do jeito que a gente é. Mas esse amor também, tudo isso, ele também ele te impulsiona para as mudanças. Porque a gente não é Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim, pelo amor de Deus. Eu odeio quando alguém fala isso, que eu falo misericórdia. A gente hoje tem tantas possibilidades para as mudanças, tantas possibilidades para melhorias, como a gente está colocando aqui. Então, por que não mudar? Por que não ser melhor? E quando a gente para, olha para si mesma, tem busca essa força que existe para fazer a mudança, para trazer a cura, para fazer do como tem que ser feito, é maravilhoso, porque o amor próprio, ele existe, ele está dentro de nós, a gente não pode esquecê-lo, e é até bíblico, né? Porque amar é o próximo como a ti mesmo. Então, se você não vive esse amor próprio, se você não vive essa essência divina que há dentro de você, como você quer que nas outras relações dê certo? Se a sua relação com você mesma, ela está abalada. Então, o meu conselho é esse: parem, olhem para si mesmas, tirem esse tempo, deem esse espaço para si mesmas e vocês vão se surpreender, porque a gente tem muita coisa boa dentro de nós Sim. mesmas. E também aquela coragem para o que não tá bom, para o que não é legal, ao invés de ficar se desvalorizando, se desmerecendo, que meu corpo não tá bacana, porque eu sou ruim nisso, porque eu não sou tão boa quanto eu pensava. Calma, tá tudo certo. Tá tudo certo. Deus nos ama do jeito que nós somos. Então, por que nós não podemos amar? Mas também, né, como eu estou falando aqui, ir à procura, ir em busca dessa cura, dessa questão de ir para dentro de você e fazer essa conexão, porque hoje o mundo nos deixa muito desconectados de nós mesmos.
né? Os padrões que impõe de como uma mulher tem que ser, a mulher tem que ser uma heroína. Ela tem que dar conta de tudo e mais um pouco, e ainda tá linda, maravilhosa, impecável. Meu Deus, não tem jeito. Uma coisa você vai ter que deixar uma hora, Sim. entendeu? Então, assim, e tá tudo certo. Então, é a minha sugestão. Parem tudo, olhem para si mesmas, sem culpa, com muito amor e com muita coragem, porque o processo, ele é maravilhoso, como em todas as coisas que exigem a nossa dedicação. E nas curas, né, existem as dores, né, porque é um tratamento. E ali tem várias questões e tudo. Mas, ao mesmo tempo, é uma jornada maravilhosa. Inclusive, eu agora falei que eu vou escutar o método todo de novo, porque é bom. E talvez possa ter coisas também que ainda vai me motivar de novo, né? Que Porque talvez com a o pouco partir do eu possa momento que melhorar. eu fiz uma revisão agora recentemente, então você vai encontrar algumas coisas diferentes, Ótimo. mas a partir Tem do os momento que antídotos agora você. também, né? Que Oi? tem uma novidade que você colocou também dos antídotos e Sim. tudo, né? Então, O assim, rebook. o que é interessante é porque você participou, você fez o método, já experienciou, já aplicou as técnicas, e você assistindo novamente, você vai ter a oportunidade de reviver os processos só como uma nova Lília. Uma Lília que tem uma visão mais ampla do que ela passou. É verdade. E com isso você vai ter a oportunidade de absorver mais. Sim. É que a gente também tem sempre um potencial, sempre tem esse potencial de mudança, né? Sim, Então, sim. alguma coisa ou outra, eu tenho certeza que eu vou ter outros pontos, outras questões que eu posso melhorar e que eu posso também, que às vezes também você precisa, que eu sou um pouco assim, eu preciso também de estar lembrando daquilo, tá vendo? Tá, sabe? Para aquilo fixar bem, assim. Sim, Então, sim. eu tô com querendo começar já de novo, porque, né, eu tenho acesso lá e vai ser muito bom, tenho certeza. E a última coisa, para aquelas mulheres que estão na dúvida se elas fazem ou não o método, o que você diria? Passa logo, não percam tempo, porque a vida está aí, a vida está acontecendo, e uma coisa que hoje eu vejo, mesmo diante de algumas dificuldades, mesmo diante de momentos difíceis, né, às vezes tem coisas que saem do nosso controle, às vezes é uma questão social, uma questão política, uma questão de humanidade, todas essas coisas também nos afetam, né? Não é só as relações, as coisas que estão muito próximas, também outras coisas elas nos deixam preocupados, né? Você está vendo que lá em Valência está tendo uma enchente, que, né? Quando eu vejo que aconteceu alguma coisa na Itália, a primeira pessoa que vem na minha cabeça é você, né? Lá na Espanha, minha cunhada está lá. Então, assim, a gente vive hoje num momento que a gente absorve muita coisa, né? Mas eu falo, mesmo diante de todos os turbilhões que a gente está vivendo, né, nossa vida e das coisas estarem acontecendo e a gente achar, ah, não é hora disso, ah, peraí, eu vou deixar isso para depois, ah, mas, sabe, comecem logo, vá em busca dessa cura, dessa transformação, porque a vida é uma caixinha de surpresas boas. É uma caixinha de surpresas boas. Às vezes, como eu citei aqui, está acontecendo um monte de coisas difíceis, coisas ruins, mas de uma hora para outra, é horas mesmo, às vezes acontece até no mesmo dia. Tudo pode mudar. Mas também a gente tem que estar dentro dessa vibração, a gente tem que estar dentro dessa escolha, a gente tem que estar dentro a gente tem que estar nessa busca para encontrar isso, né? Então, assim, independente do que esteja acontecendo, é, do que está vivendo no momento, eu ainda falo, não tem problema, para tudo, até mesmo porque no contexto que eu estava vivendo, no tempo que eu tive que parar tudo para olhar para mim, que nem precisou de parar tudo, na verdade, né? Eu aprendi a ver e fazer de uma forma diferente, também se eu fosse olhar, não era o momento disso, né? Então, é o conselho que eu dou. Independente do que esteja acontecendo, se dê essa oportunidade de ir em busca desse encontro, dessa conexão,
dessa mudança. E não tem ninguém que vai fazer por nós, não tem. Sim, Não tem, não tem. É só nós mesmos que podemos fazer, né? exatamente. Então, eu queria te agradecer imensamente, assim, mais uma vez, Eu que agradeço. presença, a sua presença aqui para poder passar essa transformação que você viveu. Eu tenho muito orgulho, eu fico muito feliz quando eu vejo as histórias das minhas alunas e O antes toda e depois, né? o antes e o depois, né? Em especial ali quando eu peço no início para poder tirar a fotinha dos olhos, lembra? E Nossa, depois. Carol, como que aquilo é? Quando eu cheguei no final, assim, da metodologia, e também eu fiz tudo assim, né? Como eu te falei, eu estava tão neurótica, eu comecei até a imprimir, né? Você lembra que eu te falei? Eu falei, eu imprimi, eu montei uma pasta enorme, porque eu queria ter aquilo ali muito perto de mim e tal. Eu também gosto muito de ler, né? De ter o papel e tal. Enfim, meu Deus do céu, até perdi aqui que eu tava falando. Da foto que eu Ah, peço da para foto, você tirar desculpa. no início e no Quando final. eu fui ver no final aquela foto, eu não acreditei. Eu fiquei assim, quando eu tirei a foto, eu olhei para a foto, olhei para o olhar, tudo certo. Não entendi, não Não teve nada demais. entendeu? Não entendi, não teve nada demais. Quando eu cheguei no final do método, né, que eu, não, vamos fazer e tal. Meu Deus, eu fiquei assim, o quê? Eu fui para frente do espelho com a foto para poder ver se meu olhar ainda era aquele, porque eu falei, não é isso que eu quero, não é isso que eu sou, esse olhar não me representa. Mas por quê? Porque é o que a gente falou aqui, daquela questão de você ir para dentro de você, se reconectar com você. Às vezes a gente se perde tanto de nós mesmas, não é verdade? E o olhar, ele reflete, né? Tem alguns poetas até que dizem, né, que os As olhos olhos são o são as espelho da janelas da alma, alma. janelas, eu falei espelho são as janelas. Mas é isso mesmo. E eu fiquei assim impressionada de ver como que voltou a brilhar. Maravilha. Então, gratidão por tudo, a todas as pessoas que passaram por aqui, pessoas de vários lugares aí do mundo. Hoje a internet ela nos proporciona isso é muito bom, essa conexão Ótimo, mundial. verdade. E todas as pessoas que passaram por aqui, tiver a oportunidade de encaminhar esse vídeo aí para as amigas, para as pessoas que estão sofrendo, para que a gente possa de verdade ajudar os lares a se transformarem. É, Hoje eu que até falei eu com uma lembro, né, pessoa, amiga, que você, quando começou esse trabalho, uma coisa que você falou, amiga, eu vejo isso até como uma missão, de ajudar sim, outras pessoas, de fazer isso para mim, não estou levando tanto para o lado profissional, estou levando mesmo como uma missão. E é uma missão linda, eu espero também que com a minha história que eu possa ter ajudado outras mulheres, e que a gente também precisa disso, né, de ver essa força, ver essas coisas no outro também. E eu quero aproveitar e agradecer muito, né, além da sua amizade, da sua presença sempre constante, mesmo que não seja física, na minha vida, mas principalmente nisso, nessa questão que foi, né, profissional, que foi maravilhosa, e eu te agradeço muito pela sua dedicação, por ter feito um trabalho tão bacana, tão bonito, e que eu sei que, assim como fez na minha vida, eu também conheço outras pessoas, né, que fizeram, que tiveram também essa mudança. Que Deus abençoe aí, que muitas mulheres possam ter essa mudança, possam, né, se reconectar e ter um recomeço, que ainda tem muita coisa sim. boa, né? Todas nós E é viver. maravilhoso, é maravilhoso. Eu falo que você poder chegar em casa, você poder gostar de voltar para sua casa, isso não tem preço. Quantas pessoas que eu conheço que não gostam de voltar para casa, se sente triste, poxa, eu tenho que voltar para casa, às vezes fica mais tempo no trabalho, mais tempo na rua com as pessoas, que às vezes não tem nada a ver com você, mas por quê? Porque dentro de casa tá difícil, dentro É de verdade, casa tá insuportável, tá doendo muito. é Então, verdade. então, que essa nossa mensagem possa impactar essas mulheres que estão passando por isso, para elas entenderem que tem sim Tem, um caminho de tem um mudança. caminho, E eu deixo aqui sim. o convite
para as mulheres que passaram por aqui, as mulheres que vão ver essa live depois, que semana que vem, no dia 7/11, eu vou apresentar um evento ao vivo. Para isso, a pessoa precisa se inscrever, tem um link na minha bio, para participar desse evento. E Eu já lá a gente vai tratar. Você já se inscreveu, eu vi, chegou para mim a notificação. E lá a gente vai ter mais essa oportunidade de passar por alguns pontos ali muito importantes para que você comece a caminhar. Um passinho por vez, um pouquinho todos os dias e transformar a sua vida. E é isso. Eu por aqui vou me despedindo às 10h40, Nossa. horário local. Manda um beijo pro Rê, né? Eu vou Deixar. liberar a esposa dele, Já deve estar amanhã é feriado aqui, né? Dia de Todos os Santos. dos homens. Não, dia de Todos os Santos. Você lembra Então, desse dos feriado? homens, dos santos, todos os santos. Então amanhã é feriado prolongado, 3 dias. Não, É então isso. tá ótimo, dá para curtir Beijo grande. bastante. Beijo, beijo, beijo. Tchau, ragazza. Muito obrigada. E a gente se vê. Com Deus. Tchau, tchau.